Alô, Baixada Santista, o Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência. Nós estávamos aqui, por isso que eu tenho ficado um pouco desleixado, vou me cobrar mais no início do programa, porque eu tenho ficado mais à vontade, conversado de amenidades antes do programa começar. E eu estou com a presença do meu amigo Nelson Rodrigues, ambientalista, que está aqui gentilmente no programa. Nós estamos lembrando os bons tempos do Gonzaga, né? As festividades, né? Os encontros. O Nelson estava lembrando do baile do Sírio-Libanês, é isso? Exatamente. Baile do Sírio. Eu estava lembrando do baile da cebola, que tinha no Atlântico, conhecido na minha época, conhecido como baile da cebola. Como a Fernanda não era nem nascida, né, Fernanda? Não, de forma alguma. Um beijo, viu? Nesses lugares. Bom programa. Muito obrigada. Tudo vocês bem? Também, prazer estar aqui. Nelson, fazia tempo que eu não encontrava o Nelson. Exatamente. Eu queria agradecer a minha presença no programa e estar fazendo o programa com você, Fernando, e com o Augusto juntos não é para qualquer um, né? Fazer programa com amigos, com pessoas que a gente bom, tem né? Uma estima, né? Muito bom. A coisa fica bem leve, bem gostosa de estar aqui. Muito bom. Olha, eu tenho vários assuntos para comentar, mas é uma coisa curiosa, não sei se vocês acompanharam, mas o CQC vive um momento de polêmica, né? Se fosse, acho que já tinham até tirado do ar o programa. Recentemente, na visita da Hillary Clinton, né, um dos repórteres do CQC interferiu na coletiva, levando uma máscara de carnaval para ela, numa brincadeira, e os jornalistas se manifestaram, inclusive saíram empurrões, e o Sindicato dos Jornalistas iria fazer uma nota à Bandeirantes para colocar limites no trabalho do CQC, alegando que eles estavam atrapalhando o trabalho, né? Atrapalhando o trabalho, estou sendo redundante. Estavam atrapalhando o desenvolvimento da entrevista com tantos correspondentes internacionais. E o CQC diz que vai responder segunda-feira, viu? Ao vivo, Fernanda. Na realidade, eles acabam dando uma tumultuada, porque eles querem... Acaba se tornando tudo muito brincadeira, né? Mas eu acho que a liberdade de expressão é importante, né, Augusto? A gente não pode jamais cercear esse direito, né, de liberdade de expressão. É uma mídia, como outra qualquer, está lá fazendo seu trabalho, mas realmente, eu já fiz algumas matérias, eu tive na abertura da APAS em São Paulo, e aquela Mônica Iose estava lá no dia, e o pessoal querendo pegar informações importantes e não conseguiam, porque ela estava ali na brincadeira, e acaba que por mais que você esteja concentrado no seu trabalho, o jornalista acaba se distraindo e acaba dando risada, acaba achando engraçado e perde um pouco o foco. Você acompanha essa polêmica, Nelson? Não, eu acompanho o CQC. Eu tenho uma opinião. Eu acho que a liberdade de expressão é uma coisa, é um fundamento da nossa democracia e tem que a gente lutar sempre por isso, né? Mas eu acho que a produção do programa também tem que levar em consideração que as pessoas são diferentes e que às vezes nem sempre todo mundo está preparado para uma situação inédita, uma brincadeira fora de hora e tal, e por instinto, às vezes a pessoa é até agressiva, e a gente já viu isso pela televisão, né? Não que a pessoa seja agressiva, mas diante de uma situação em que ela se encontra de forma vexatória, a pessoa se sente agredida. E normalmente quem é agredido, ele se defende no ato dessa agressão, né? Então eu acho que tinha que ter só um pouquinho de bom senso da produção do programa CQC. Não perder a mão, né? Exatamente, para não perder a mão, para não deixar descambar para um lado que não é legal. Nelson, né? Deixa eu entrar num assunto requentado, mas que sempre é atual. A CETESB publicou um relatório da balneabilidade das praias no ano de 2011 de toda a Baixada Santista. Os nossos índices são temerários. 30% dos dias de 2011, as praias de Santos, na média, todas as praias de Santos estiveram impróprias.
A Prainha, em São Vicente, 98% dos dias esteve imprópria. O Perequê, 98% dos dias esteve imprópria. Eu falei uma bobagem agora. As praias de Santos, 70% dos dias estiveram impróprias. E no caso de a Enseada, que é mar aberto, 30% dos dias esteve imprópria. Olha, esses são dados reais, né, que você está falando e que a gente já vem ao longo dos anos, até aqui no programa anteriormente, até inclusive com a Fernanda aqui em programas antigos, né, anteriores, que nós já pudemos falar sobre esse assunto, é recorrente, né? Não se encontrou uma solução nos últimos 20 anos para esse problema. Agora, eu até queria fazer uma observação. Como eu estou num período de férias, né, no meu local de trabalho, eu tenho andado muito pela cidade. Então tem um problema que parece assim simples, mas é um problema que está influindo muito na questão da balneabilidade das praias, e eu tenho observado. Então às vezes eu vou comprar um pão, eu vou numa loja, eu caminho até o correio, até a praia, eu vejo as pessoas andando com os cachorrinhos, tá, em horários diferentes, inclusive depois da meia-noite, né, a gente deixa o carro na porta e vai guardar depois, porque não sabe se vai usar, essa vida cotidiana que a gente tem. E o que acontece? Muitas pessoas, Augusto e Fernanda, saem com o cachorro, não recolhem as fezes do cachorro, tá? Outros recolhem e jogam no lixo alheio, tá certo? Eu vejo os mais variados comportamentos humanos totalmente contrários a uma educação ambiental. Então, o que significa isso? Significa que o município precisa, viu, Fernanda e Augusto e telespectador, precisa trabalhar muito a educação ambiental. Porque as pessoas ainda não têm dentro delas essa consciência de que o cocô do cachorro dela está indo para o canal, e quando a gente tem um índice pluviométrico alto e maré alta, essa água do canal extravasa para a praia e os índices vão lá para cima, né, de poluição por coliformes fecais dos animais. Porque as pessoas têm que entender que ela tem que recolher as fezes, levar para a casa delas, colocar no vaso sanitário dentro do sistema que é o correto, o sistema coletor. Não, as pessoas... então na realidade até quem... Você está falando uma coisa interessante. Até quem recolhe e coloca no saquinho na rua, então também não resolve, está errado. Não pode colocar no lixo alheio, né? E nem jogar ou deixar de recolher na rua. Ela tem que recolher aquelas fezes, colocar num saquinho, jogar no vaso sanitário e puxar a descarga, que é o local certo para onde vai as fezes, né? E se as pessoas não entenderem isso, a população de modo geral, ou por preguiça, ou por falta de educação, desleixo, não estão contribuindo. Quer dizer, nós mesmos, população, contribuindo para a poluição das praias. Então precisa ser feito um projeto, e espero que no próximo governo municipal, já que nesse não foi possível, a gente consiga aí fazer com que o próximo prefeito atenda às reivindicações do movimento ecológico, das pessoas de bom senso, eu digo do movimento ecológico em particular, mas da população como um todo, que entende que esse é a coisa correta a ser feita, né? A Fernanda e você, Augusto, tenho certeza que já tem falado aqui no programa, independente até do movimento ecológico ou não, mas já tem se expressado nesse sentido, que ocorre de eu ver a reprise do programa ocasionalmente, e já vi isso em outras ocasiões, e vocês estão de parabéns por isso, porque não deixa as pessoas esquecer do papel delas na solução do problema ambiental. Não é uma coisa também de só se jogar para a prefeitura a responsabilidade, ou para a CETESB, ou para a Sabesp. Não é só isso, acho que cada um tem a sua parte, cidadão, né? O seu cumprimento, o seu dever na sociedade. Mas é lógico que é necessário que tenhamos um programa ambiental que enfatize a educação e que seja real, né? Não fique só dentro de escritórios fechados com ar-condicionado. Tem que ir para a rua fazer educação ambiental. Ações, né? Ações diretas com a população na rua, exatamente, que surtam realmente resultado. Mas eu acho que não é só... A educação, você vê, essa questão, vamos até na sacolinha. Não é só no meio ambiente, eu acho que em todas as áreas o que falta hoje é educação e esclarecimento.
na questão da sacolinha, as pessoas não se educaram ainda a chegar no mercado. Aí o que acontece? A gente não, porque eu tenho 500 no meu carro, mas as pessoas que não estão acostumadas, uma senhora vai e ela está comprando aquela sacolinha que foi proibida, ela está comprando a mesma sacolinha. Então, qual é na realidade, a solução? Então, não deveria ser retirado tudo do mercado? Se ela é prejudicial ao meio ambiente, então ela não pode ser nem comercializada. Porque aquela pessoa que vai lá e está pagando 0,07 centavos por sacolinha, ela está levando a mesma sacolinha. A gente não pode pagar para poluir, né? Não é? Não tem menor... Então a coisa ficou um pouquinho pior não agora, tem sentido, né? Isso. Eu acho que a questão ambiental, ela passa por uma mudança de postura. Ó, né? Você tem um projeto super legal, que é o do óleo, né? Que você há tanto tempo ficou divulgando no meu programa, que é o projeto de você reciclar o óleo, porque o óleo também é um grande vilão. E as pessoas não têm a cultura de ir na feira, ou descer no seu prédio, ou até separar o lixo, né? E aí a gente fala, as escolas poderiam estar fazendo esse trabalho de educação, mas é muito frágil o trabalho que é feito lá. Tem o lixinho no pátio da escola, coloridinho, que a criança sabe. Mas quais trabalhos estão sendo feitos realmente para reutilização de material, separação de lixo? Porque tudo isso acaba virando fica poluição. Como quase uma justificativa, né? Coloca lá os recipientes e pronto, já fiz a minha parte. Não é isso, você tem que trabalhar constantemente as pessoas, educá-las constantemente, para que isso se repita, né, no dia a dia. Enfim. Eu acho que, assim, eu posso estar falando uma grande besteira, mas o brasileiro só aprende quando mexe no bolso, né? Sim. Então tem que ter, lá no condomínio tem o lixo reciclado, então multa para quem não separar o lixo. Não separou o seu lixo adequadamente, colocou lá misturado. Mas vai acontecer. Tem que ter a multa, porque em breve vai quando acontecer. você mexe no bolso, por que todo mundo hoje usa o cinto de segurança? Olha, porque as pessoas não querem pagar a multa do cinto. As 9 cidades... Não é porque ela está consciente da segurança que ela tem. Eu vou fazer aqui uma previsão, e se eu acertar, eu vou montar uma banquinha na Praça Mauá, uma tendinha, põe um turbante, põe aquela música do Astro e... As 9 cidades da Baixada Santista produzem algo em torno de 800 ou 800, hein? Toneladas. 800 toneladas, né? Mas é masculino ou feminino? Que eu nunca sei. 800 toneladas? É masculino? 800... É difícil falar, fica até feio, não é mais? Toneladas de lixo por dia. O aterro do Sítio das Neves, 2014 você sabe disso, sei, né? Todo o lixão, que não é o nosso caso, mas todo o lixão ou aterro sanitário tem um tempo de vida útil. E aonde vai levar esse lixo? Então, em breve, vai ter isso, vai ter multa para quem não separar. Mas tem que ter alguma... Infelizmente, a nossa sociedade ela só aprende assim. Né? Existe a questão também de o lixo ficar colocado nas calçadas em horários que não são ainda o horário de recolhimento. Então vai ter que ter uma educação também. Você vê que tudo passa por educação, né? Vai ter que ter uma educação da população, porque o cachorro mexe, né? A pessoa que vai... Você sabe que eu estava conversando, eu não sei se eu falei aqui ou em outro programa, não me lembro agora, mas eu tenho um primo que mora na Alemanha. Primeiro, não tem lixo na rua. Uhum. Ele leva o lixo para um determinado lugar. Segundo, tem que ir reciclado. Se ele não reciclar em casa, ele está ferrado. Então é o que você falou, é cultural. Eu quero deixar os parabéns para a Samara, que está